Meus irmãos, boa noite. Como bem disse o reverendo Paulo, nossa última aula, neste que foi aí o nosso primeiro curso neste novo programa, o Como Viveremos. Nosso objetivo aqui tem sido, neste curso, quem somos e como devemos viver, fazer uma imersão na nossa filosofia ministerial. Eu sempre tenho lembrado isso aos irmãos. Nós temos enfatizado aqui ao longo dessas aulas aqueles aspectos principais da nossa filosofia ministerial, que é um lema, né, muito breve, mas que carrega significados muito profundos. E hoje, a nossa aula aí, se você consegue enxergar lá, eu não consigo, mas lá no cantinho, lá, a aula de número 4, a gente vai refletir um pouco sobre relacionamentos redentivos e a vida comunitária. A gente vai pensar um pouco sobre como nós devemos desejar ser uma comunidade de fé moldada pelo Evangelho, expressando isso através dos nossos relacionamentos, da maneira como nós vivemos uns com os outros, cuidamos uns dos outros. Já decoraram a nossa filosofia ministerial? Já? Não, né? Não foi dessa vez. Mas uma hora vai. Vamos ler juntos, então? Diz assim: a Igreja Presbiteriana Iguaçu. Então, este aspecto aí, em uma cor diferente, é o aspecto que nós vamos enfatizar hoje, os relacionamentos redentivos. Então, ao longo dessa nossa série, nós já vimos aqui, refletimos sobre a nossa identidade como discípulos, a nossa participação na missão de Deus no mundo. Nós já refletimos na última aula, na semana passada, sobre aquelas que são as nossas convicções teológicas, né? As convicções teológicas que moldam a nossa fé. E agora a gente chega em um ponto que é um ponto decisivo. Como é que todas essas coisas que nós aprendemos, sobre as quais nós refletimos, como é que elas se tornam visíveis na vida da igreja? Eu tenho dito aos irmãos, em algumas oportunidades, especialmente eu disse isso aos irmãos em algumas aulas que eu ministrei, quando nós estávamos começando a refletir sobre o nosso modelo de planejamento para esse ano, eu disse aos irmãos, em uma das nossas aulas, refletindo sobre como nós nos tornarmos uma igreja discipuladora, sobre o perigo, né? Nós enfatizamos aqui e pensamos um pouco sobre o perigo do ativismo religioso. E esse é um perigo real para qualquer igreja. Qualquer igreja, qualquer comunidade cristã, comprometida com doutrina, com ministérios, com a missão, ela tem de lidar com a possibilidade de ser uma igreja muito ativa, mas uma igreja relacionalmente superficial. E eu creio que a maneira através da qual todos esses aspectos que nós vimos, todas essas coisas sobre as quais nós pensamos ao longo das últimas semanas, ela se torna visível na vida da comunidade de fé, na vida da igreja, é por meio da maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. A gente pode estar envolvido assim, em muitas atividades, a gente pode estar fazendo muitas coisas, a gente pode estar mantendo um padrão de estrutura, programações, tudo isso sustentando ali uma aparente vitalidade na igreja, mas enquanto isso, a nossa vida espiritual ela pode ainda estar sendo uma vida que se desenvolve de maneira isolada, ela é pouco compartilhada entre os membros da comunidade da fé. Nós estamos nos engajando com uma série de trabalhos, atividades, programações, mas nossas vidas continuam muito distantes umas das outras ainda. E isso é um perigo que todas as igrejas
correm, todas elas têm de lidar com isso. A gente precisa considerar, sabe, irmãos, que até mesmo esta preocupação exagerada que nós podemos demonstrar com o ativismo religioso, né, com este abraço a uma cultura de programações e eventos o tempo inteiro, ela possa ser, por muitas vezes, né, esse comportamento ele possa ser a evidência de uma espiritualidade muito frágil, muito deficiente. Às vezes a gente tem a tendência a pensar que esse volume de atividades é o resultado de uma experiência de fé viva, sabe? Mas, na verdade, pessoas que se engajam e se preocupam muito com isso escondem uma fraqueza espiritual, uma necessidade da graça de Deus para poder desenvolverem o seu testemunho para a glória do Senhor. E como é que a gente desenvolve o nosso testemunho? A gente desenvolve o nosso testemunho através dos nossos relacionamentos, da maneira como nós cultivamos a nossa relação uns com os outros. Nós aprendemos a amar uns aos outros. Nós aprendemos a servir uns aos outros. E a gente vai refletir um pouco sobre essas coisas. A Escritura oferece para a gente aqui um retrato da comunidade cristã. Abra a sua Bíblia aí na primeira epístola de João, no capítulo de número 2, versos 10 e 11. Primeira epístola de João, capítulo de número 2, versos 10 e 11. Diz assim: aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, aqui nós temos uma breve descrição feita pelo apóstolo João de como a comunidade cristã ela deve ser vista, compreendida à luz de seus relacionamentos e à luz do amor que os crentes devem demonstrar uns para com os outros. E o próprio Jesus vai nos apontar algo nesse sentido, falando aos seus discípulos lá em João, no Evangelho de João, capítulo de número 13, verso 35. Veja aí também na sua Bíblia. João, capítulo de número 13, verso 35. Diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O que a gente percebe com essa descrição, então? Que a maturidade cristã, ela nunca pode ser concebida de forma isolada. Esse não é um aspecto da nossa visão ministerial? Vocês se lembram daquele símbolo que nós expusemos aqui, explicamos os seus significados, aqueles 6 círculos com uma triqueta no meio, né? Uma triqueta que é um símbolo utilizado para poder se referir à Trindade. Aquele círculo verde, né? Um pouco mais central ali, se vocês se lembram deste símbolo. Deixa eu passar aqui que lá no final tem. Travou. Tem aqui embaixo também, mas está bem pequenininho. Mas um círculo verde ali, ó, vocês se lembram desse símbolo, né? Aquele símbolo verde, ele simboliza a maturidade espiritual, né? Muito do significado dessa visão ministerial daquele símbolo ali tem relação com o texto de Efésios ali no capítulo 4. E o objetivo nosso aqui, enquanto comunidade de fé, é o de crescermos, é de nos tornarmos mais parecidos com Jesus, é de perseguirmos essa maturidade espiritual. Só que isso é impossível de forma isolada, irmãos. Não há como a gente experimentar esse crescimento espiritual, essa conformidade com a imagem e semelhança de Jesus, afastados uns dos outros.
A gente aprende, estudando a Escritura, que o Evangelho, essa obra da redenção, a obra da salvação que Cristo Jesus está realizando, ela cria uma nova comunidade. É verdade. Deus em Cristo Jesus está salvando pessoas, indivíduos. Nós podemos conceber, sim, a nossa salvação sob esse olhar, essa perspectiva. Mas Ele está salvando um povo. Enquanto Ele nos salva, Ele está nos incluindo, nos inserindo nesta nova comunidade. E essa comunidade, ela é normalmente reconhecida pela qualidade dos seus relacionamentos. Jesus está deixando isso claro. As pessoas vão saber que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. A expressão comunitária, ela é indispensável para a maturidade cristã. Então, quando nós olhamos para o Evangelho, nós podemos ver que Jesus não simplesmente está salvando indivíduos, mas ele está formando um povo que vive esses relacionamentos que são transformados pelo poder da redenção. Então, a gente vai refletir um pouco sobre este que é um dos aspectos da nossa visão ministerial, o que nós temos chamado de relacionamentos redentivos. Então, veja aí o nosso primeiro ponto, a natureza dos relacionamentos redentivos. Relacionamentos redentivos são relacionamentos espiritualmente intencionais. O que isso significa? Significa que eles são vínculos nos quais é natural falar sobre Deus, compartilhar lutas, confessar pecados, oferecer encorajamento e interceder mutuamente, né? Orar uns pelos outros. Essa definição de relacionamentos como sendo relacionamentos espiritualmente intencionais é uma definição que a gente pode encontrar em um livro que se chama A Comunidade Cativante, escrito pelo Mark Dever e pelo James Dunlop. E o Mark Dever ele diz o seguinte nesse livro, veja bem, ele diz assim: o Novo Testamento descreve como os cristãos devem consolar, encorajar, disciplinar, confessar pecado e assim por diante. Na igreja, queremos ver relacionamentos em que seja normal falar sobre coisas espirituais. Não relacionamentos em que a conversa nunca será sobre futebol, crianças ou política, mas em que assuntos sem fundamento espiritual serão incomuns. O que são relacionamentos redentivos? Relacionamentos espiritualmente intencionais. Significa que nós não conversaremos sobre assuntos que dizem respeito à vida comum de todas as pessoas, às nossas afeições por determinado tipo de lazer ou assunto, coisas dessa natureza. Não. É o que ele deixa claro. Não são relacionamentos em que nunca vai haver uma conversa sobre futebol, mas são relacionamentos em que nunca vai haver qualquer tipo de interação sem um fundamento espiritual. Agora para e pensa bem, irmão. Vamos pensar aqui. Você pode guardar essa resposta para você mesmo, não precisa me responder, não. Mas quando nós consideramos isso que o Mark Dever escreve no livro, e quando nós olhamos para os nossos próprios relacionamentos, será que nós podemos identificar assim com facilidade estas conversas espirituais acontecendo? Será que os relacionamentos que nós estamos construindo como comunidade da fé, como irmãos, são relacionamentos em que o consolo mútuo, o encorajamento mútuo, a disciplina amorosa, a confissão de pecados são coisas razoáveis? Há um terreno apropriado
para esse tipo de conversa florescer entre nós? Esse tipo de relacionamento requer mais do que simples oportunidade de interação, sabe, irmãos? Nós podemos promover aqui uma série de oportunidades, de encontros, para nós estarmos juntos e estreitarmos os nossos laços. E as nossas conversas podem ser conversas sem esse fundamento espiritual. As nossas interações e a maneira como nós construímos os nossos vínculos pode ser vazia desse fundamento espiritual. Ou seja, nós podemos, mesmo dentro da igreja, estar construindo relacionamentos que não são relacionamentos redentivos. Não são relacionamentos espiritualmente intencionais. Nós precisamos considerar isso. E como é que estes relacionamentos nascem? Como é que esta realidade de uma comunidade que pode passar a experimentar, desfrutar de relacionamentos espiritualmente intencionais, como é que essa realidade pode se fazer presente na nossa vida? Somente através da obra do Espírito. Essa é uma obra do Espírito, irmãos. Isso é algo que o Espírito vai realizar no meio do seu povo, no meio da igreja, por meio da palavra de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo descreve na sua carta aos Gálatas, capítulo de número 5, Gálatas 5, versos 22 e 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Deixa só esses textos, volta aí o versículo 22, que tem um pouquinho mais para a gente aqui um pouquinho. Eu quero perguntar para vocês aqui, o que vocês conseguem destacar a respeito destas virtudes que fazem parte do fruto do Espírito aí? Tem alguma característica que chama a atenção de vocês? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tem alguma coisa que chama a atenção de vocês? Uma característica que chame a atenção de vocês? Cada uma dessas virtudes, irmãos, ela possui uma dimensão que é inevitavelmente comunitária. Ela é inevitavelmente comunitária. Amor, paciência, benignidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas não podem ser experimentadas em isolamento, irmãos. O fruto do Espírito é esta habilitação para a vida em comunidade. Onde é que nós vamos exercer o domínio próprio? Quando é que nós vamos aprender a sermos mansos? Onde é que nós vamos amar uns aos outros? Onde é, o nosso campo de treinamento mais propício para nós exercitarmos esta verdadeira espiritualidade, se não a igreja, a comunidade da fé, o corpo da fé. Então, cada uma dessas virtudes possui essa natureza comunitária. O que mostra para a gente, o que ensina para a gente, irmãos, que o discipulado cristão, ele é muito mais do que simplesmente a transmissão de conteúdo. Quando nós pensamos sobre discipulado, sobre educação na justiça, quando nós pensamos sobre essas coisas, nós não estamos falando da transmissão de conhecimento, de conceitos isolados da vida. O discipulado cristão, ele é compartilhamento de vida. Ele é caracterizado por esta vida comunitária. Nós só vamos crescer espiritualmente à medida em que nós aprendermos a caminhar juntos. Do contrário, irmãos, não tem crescimento, não tem maturidade, não existe essa possibilidade. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus em Cristo Jesus está
criando um povo, uma nova humanidade, em que amor, serviço, abnegação, todas essas coisas são percebidas com maior clareza, porque essa é a disposição do próprio Jesus Cristo, que é o primogênito desta nova criação. Então nós precisamos compreender a natureza dos relacionamentos redentivos. O que são relacionamentos redentivos? São relacionamentos espiritualmente intencionais. A gente deve a cada dia mais procurar ser cuidadoso para que as nossas interações elas não sejam interações despropositadas, elas devem carregar significado. Sabe, a gente deve fazer mais do que conversar, jogar a conversa fora, né? A gente precisa fazer mais do que isso. Nós precisamos dar sentido, significado às nossas conversas, aos nossos momentos juntos, às nossas interações, sempre procurando estabelecer esse fundamento espiritual para que nós possamos crescer, amadurecer, nos tornar pessoas mais parecidas com Jesus. Então, uma vez tendo estabelecido aí o que é a natureza dos relacionamentos redentivos, a gente precisa pensar sobre como é que esses relacionamentos eles se manifestam na igreja. Então, eu trouxe aqui algumas formas práticas de relacionamentos redentivos. E a primeira que está descrita aí é o discipulado. O discipulado ele é uma expressão de relacionamento redentivo, mas ele carrega uma característica específica. Ele é um relacionamento que carrega essa intencionalidade formativa. Isso vai ser enfatizado também pelo Dever e pelo Dunlop no livro Comunidade Cativante. Eles vão dizer que o discipulado normalmente é aquele relacionamento que você estabelece que possui esse padrão de interação em que há a intenção de formar, né, Cristo na vida daquela pessoa com quem você se relaciona. Então, eles vão citar, por exemplo, o ministério de Jesus com os apóstolos, como carregando essa estrutura, né, de relacionamento, de discipulado, né, de intenção formativa. Eles vão enfatizar que Jesus ele não apenas ensinou multidões, mas ele escolheu um grupo de homens para poder caminhar com aqueles homens, compartilhar a vida com aqueles homens, instruir aqueles homens na missão. Aquele relacionamento ele tinha um caráter formativo. Há um sentido em que todos os nossos relacionamentos eles devem refletir essa cultura de discipulado. Mas o discipulado tem sempre esse padrão formativo. A mesma coisa que a gente pode observar, por exemplo, na relação que Paulo descreve ter tido com Timóteo, quando escreve suas cartas a Timóteo. É esse padrão de formação espiritual. Então, como que a gente pode perceber formas práticas de relacionamentos redentivos na igreja? Por meio do discipulado, que carrega essa intenção formativa. Quais as características destes relacionamentos de discipulado? Normalmente encontros que são feitos regularmente, entre duas ou mais pessoas. Encontros em que haja uma clara abertura espiritual para poder conversarem sobre assuntos que acharem pertinentes. Encontros em que há uma exposição da palavra, em que juntas essas pessoas vão olhar para a Escritura, tentando entender a Escritura. Encontros em que essas pessoas vão orar juntas. Encontros em que essas pessoas vão prestar contas umas para as outras. Então, esse discipulado, como eu estou descrevendo aí, é este relacionamento com um foco formativo, né? Com essa intencionalidade formativa. E como é que relacionamentos como esse surgem na igreja? Como é que eles começam a acontecer na igreja? O Dever menciona isso no capítulo, em um dos capítulos desse livro, falando que
Ele escreve muito sobre a igreja, tem vários livros voltados para isso, assim, livros muito ricos. E ele fala que nesse trabalho e nessa troca de experiência com outros pastores, líderes, ele conversou um pouco sobre essa preocupação com a cultura do discipulado, sobre como algumas igrejas pareciam ter abandonado isso, a necessidade de retomar essa tarefa do povo de Deus. E o colega de ministério, convencido disso, ele chegou à conclusão que ele precisava estabelecer um cronograma, uma estrutura, uma programação em que ele fosse fomentar estes relacionamentos para o discipulado, com foco no discipulado. Então ele fez todo um cronograma, uma planilha em que ele escolhia algumas pessoas ali para poder andarem juntos com uma outra pessoa e tal, e foi fazendo esse negócio. E quando ele foi mostrar isso pro Dever, o Dever falou assim, rapaz, mas assim, não tem jeito, as coisas não vão funcionar assim, não. Não é assim que funciona. O discipulado não vai nascer desse tipo de programação, não. Eles precisam ser compromissos mais simples. Ele vai dizer que a marca desses relacionamentos de discipulado é que são normalmente relacionamentos simples. Eles acontecem de maneira natural. Eles são estimulados na comunidade da fé por meio da palavra de Deus, do ensino, da pregação. Esse é o estímulo que nós recebemos. É a palavra de Deus governando o seu povo, guiando, orientando o seu povo. E então você precisa dar tempo para que uma comunidade agora educada nestes assuntos, a seu próprio tempo ela possa ver o fruto desta educação nos seus relacionamentos. Então, eles precisam ser relacionamentos constantes, eles precisam ser espiritualmente intencionais. Como é que você faz isso por meio de uma programação? Você pode obter algum êxito, obviamente. Algum relacionamento ali, eventualmente, vai dar certo. Alguém vai ser abençoado com aquilo. Mas a chance daquilo ser algo que não vá ser mantido é muito grande. É muito grande. Isso é mecanizar demais a coisa, sabe? Esses relacionamentos eles fluem de maneira livre. Como o Espírito trabalha, né? Com liberdade. É assim que deve ser. Então, uma cultura de discipulado não vai nascer de grandes programas, mas de educação, de instrução na palavra de Deus e encorajamento à comunidade da fé. Uma outra a forma prática desses relacionamentos redentivos percebidos na igreja é a hospitalidade. Nós, eu acho que entendemos hospitalidade hoje de uma maneira muito restrita, assim, né? Muito fechada. A visão bíblica de hospitalidade ela é um tanto mais ampla, ela é mais abrangente. E relacionamentos redentivos, eles florescem em ambientes em que há hospitalidade, a proximidade real entre as pessoas. E a hospitalidade sempre vai ser um instrumento dessa proximidade. Veja Romanos capítulo 12, verso 13. Romanos 12, verso 13. Diz assim: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Agora, terceira epístola de João, verso 8. Terceira epístola de João, verso 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores na verdade. João está falando aí do exemplo de Gaio, da relevância do testemunho de Gaio e da alegria em ter notícias sobre o seu irmão. E ele fala sobre a necessidade da prática da hospitalidade, né? Porque quando a Bíblia fala de hospitalidade, especialmente no Novo Testamento, ela fala em um contexto de pessoas que estavam sendo expulsas de suas casas, cidades, por causa do seu compromisso com Jesus. Muitas dessas pessoas iam ficar sem ter onde morar e às vezes precisavam se dirigir para uma cidade mais próxima.
preferencialmente uma cidade mais próxima em que houvesse alguma comunidade de fé ali já reunida, nascendo. E aí o que essa pessoa precisava? Precisava da casa de alguém, ela precisava de algum lugar para morar, né? E os cristãos, eles abriam as portas de suas casas uns para os outros. Então tem uma visão muito ampla sobre o acolhimento de estrangeiros, coisas dessa natureza, no contexto ali, em especial, do Novo Testamento. Então, hospitalidade não é um evento social, sabe? Hospitalidade, ela é uma disposição para abrir espaço no nosso coração para darmos entrada para outras pessoas. E isso envolve, assim como deve ser a nossa visão sobre a hospitalidade, muitas possibilidades. As possibilidades dos nossos lares podendo se tornar extensões do cuidado pastoral de Deus com o seu rebanho. Meu irmão, você já parou para pensar que mesmo hoje, na nossa configuração, a nossa igreja hoje talvez não tenha condições de experimentar a hospitalidade naquele modelo do Novo Testamento. Por quê? Porque nós não vivemos em um contexto semelhante àquele. Mas você já parou para considerar que talvez haja na nossa comunidade filhos sem pais? Pessoas com uma família tão destruída, tão destroçada, tão quebrada, que encontram em famílias da sua comunidade uma família para chamar de sua. Alguns de nós aqui talvez tenham tido experiências dessa natureza, seja de abrir a sua casa, sua rotina, oferecer tempo, cuidado para pessoas que precisavam desse cuidado. Sabe? Então, vocês conseguem perceber a ampla gama de possibilidades de nós manifestarmos os relacionamentos redentivos por meio da hospitalidade, dessa abertura das portas da nossa vida para que outras pessoas possam participar da nossa vida. Isso envolve a maneira como nós administramos, às vezes, os nossos recursos. Isso vai ter reflexo sobre o nosso tempo, o espaço que nós compartilhamos e vivemos com a nossa família, sendo compartilhado com outras pessoas em algum momento. Mesmo hoje, expressões dessa hospitalidade são muito perceptíveis no meio da igreja, da comunidade da fé. Todo mundo aqui já ouviu alguma experiência dessa natureza. Sabe, em um contexto como o nosso no Brasil, um contexto de um evangelicalismo crescente, em que a qualquer canto que você vai aí, você tem igrejas evangélicas espalhadas e isso não causa estranhamento em nenhuma pessoa. Eu me lembro de amigos que, ao optarem por caminharem com Jesus e começarem a frequentar uma igreja, foram colocados para fora de casa. Eu me lembro de colegas que experimentaram isso no meu período de adolescência. Precisaram arrumar lugar para ter onde morar. Gente nesses contextos, com famílias totalmente desestruturadas, destruídas, que precisou de uma família, de ter onde viver, e que recebeu esse acolhimento por causa da comunidade da fé, por causa dessa hospitalidade que manifesta esses relacionamentos redentivos no meio da comunidade da fé, que é a igreja. Então, essa é uma outra maneira, uma outra forma prática de nós percebermos os relacionamentos redentivos. E uma característica desses relacionamentos é essa informalidade. Não são, irmãos, relacionamentos programados. Eles são parte de uma cultura comunitária. Eles se tornam parte de uma cultura comunitária. Então, como eu disse, a liderança vai ensinar, o povo de Deus vai ser educado, isso vai moldar o ambiente, vai criar um ambiente propício para que esses relacionamentos nasçam. E aí, então, a comunidade, com o tempo, vai passar a reproduzir essa dinâmica relacional
espontaneamente. De maneira espontânea. Então, o objetivo dos relacionamentos redentivos nunca deve ser multiplicar estruturas. O objetivo dos relacionamentos redentivos deve ser cultivar esta experiência espiritual madura, onde esses relacionamentos cresçam, nasçam, floresçam, se desenvolvam para a glória de Deus de forma natural, orgânica. É assim que deve ser. Como fruto de uma disposição de um coração generoso, transformado por Jesus, que se coloca a serviço do outro em amor. Não por pressão, não para aderir a uma programação da igreja ou para responder a uma necessidade estrutural da comunidade, mas como uma resposta ao Evangelho de Jesus, como uma disposição sincera para amar e servir pessoas. Então, essas práticas aqui descrevem essa expressão visível dos relacionamentos redentivos nas nossas igrejas. Mas nós precisamos pensar sobre o fundamento teológico desses relacionamentos redentivos. Então veja o que diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, no verso 5. Capítulo 12, verso 5. Diz assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Algo muito semelhante ao que nós lemos o apóstolo Paulo escrevendo também aos Coríntios hoje, no texto que o Ideir leu com a gente. Então, Paulo escrevendo aos Romanos aqui, ele afirma que nós somos um só corpo com Cristo e membros uns dos outros. E o que Paulo está descrevendo aqui é uma realidade objetiva. Que realidade é essa? A realidade da união dos crentes com Cristo e da união destes crentes uns com os outros. E essa realidade deve ser expressa através de atos práticos de cuidados mútuos. Então, qual é o fundamento teológico dos relacionamentos redentivos? É a realidade objetiva da nossa união com Cristo e uns com os outros, como consequência. É essa união com Cristo que produz a união entre os crentes, que dá significado à união entre os crentes. Paulo está ensinando que nós pertencemos a Cristo, mas há um sentido em que nós também pertencemos uns aos outros. Por isso que nós temos responsabilidades uns para com os outros. A minha tentação e a minha tendência individualista é pensar que eu devo me fechar ali no meu ambiente familiar, exercer a minha responsabilidade de liderança sobre as minhas filhas e a minha casa, deixando que cada família faça o mesmo, cada um cuida do que é seu, cada um lida com seus próprios problemas. Só que há um sentido em que, na comunidade da fé, essa responsabilidade ela é compartilhada. É óbvio, famílias devem abraçar a sua responsabilidade. Devem exercer cada uma o seu papel. Isso aqui não é um chamado para nós cuidarmos da vida uns dos outros no sentido pejorativo da coisa, não. Para nós nos intrometermos na vida uns dos outros de maneira desordenada, irrefletida, imatura. Mas sabe, irmãos, há um sentido em que, quando eu vejo um filho de um irmão meu na comunidade fazendo algo que não deveria ser feito, há um sentido em que eu tenho uma responsabilidade para com aquele meu irmão. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós temos deveres que nós devemos cumprir uns para com os outros. Nós pertencemos uns aos outros.
E veja só, essa realidade que Paulo está descrevendo no capítulo 12 de Romanos, ela vai se desdobrar em ações concretas. Você não precisa abrir para ler, mas você pode ver depois ali, nos versos 10, 13 e 15, ele vai exortar quanto à necessidade, né? A realidade, o fundamento dos relacionamentos redentivos é a nossa união com Jesus e com os outros crentes. O resultado disso, a consequência disso é o quê? Que nós devemos amar fraternalmente uns aos outros. Nós devemos honrar uns aos outros. Nós devemos compartilhar as necessidades que nós temos uns com os outros. Nós devemos nos alegrar uns com os outros. Devemos chorar uns com os outros. Essa comunhão, esses relacionamentos, e é isso que nós precisamos entender, irmãos, eles não são uma opção para nós, não. Eles não são opcionais. Isso aqui é parte do pacote da fé, tá? Não é uma opção. Não dá para tirar isso fora da vida cristã. Isso aqui é uma consequência direta da nossa salvação. Nós somos unidos a Cristo e uns aos outros. Somos membros uns dos outros. Alguém falou algo? Não. Não, ok. Irmãos, se quiserem falar algo, podem ficar à vontade, tá? A participação de vocês é muito bem-vinda. Mas veja só, esse pertencimento mútuo, ele vai se manifestar em algumas atitudes práticas, algumas que eu mencionei aqui, que são descritas no texto de Romanos. Entre elas, cuidado mútuo. 1 Coríntios 12, 25, nós lemos esse texto. Rapidamente, vamos lê-lo novamente. Vamos ver o que diz 1 Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Relacionamentos redentivos, irmãos, que se expressam por meio de cuidado mútuo, eles substituem crítica por restauração. E eles substituem a indiferença por cuidado. Sabe quando aquele irmão chega perto da gente para pedir oração por um outro irmão? Pedir oração aqui é o termo cristão que nós usamos às vezes para fofoca, tá? Alguns de nós usamos. Sabe aquele irmão que puxa você pelo braço assim, rapaz, tô precisando pedir uma oração aqui para um casal da igreja que está enfrentando problemas conjugais. Às vezes, sabe, irmãos, a nossa tendência é ouvir isso e sermos tomados por um espírito crítico. Pensar assim, gente, como é que pode, né? As pessoas no mundo de hoje não conseguem nem continuar juntas, não conseguem aprender a viver uma junto com a outra, né? Você já imaginou o corpo, o seu próprio corpo, né? Você sentindo uma dor muito forte no pé e o ouvido virando para o olho e falando assim, ah lá, você viu a dor que o pé está passando lá? Ô, bobo, o pé é difícil demais, né? Também vive enfiando, chutando quina de coisa que não devia. Tá lá, ó, todo arrebentado, dolorido. Sabe o que acontece? Quando um membro do corpo dói, todo o corpo sofre. Todo o corpo sofre junto. Então, quando nós ouvimos esses pedidos de oração, né, isso deveria, de fato, nos levar ao Senhor em oração, nos impulsionar ao cuidado dos nossos irmãos, encher o nosso coração de tristeza, irmãos. Isso é algo a ser lamentado. Para que então a gente possa buscar no Senhor as soluções possíveis para ajudar os nossos irmãos. Por quê? Porque nós pertencemos uns aos outros. Nós temos responsabilidade uns para com os outros. Outra expressão prática dessa comunhão bíblica é a honra entre os irmãos. Você não precisa abrir, mas lá no capítulo 11 de Números, ali no verso 29, na verdade, dentro de todo o contexto, a gente vai ver que Moisés ele estava assim,
sofrendo muito no exercício da liderança de todo o povo de Deus ali no deserto. E no exercício dessa liderança, assim, sozinho, né? Liderando sozinho. Então, o texto vai mostrar para nós que a responsabilidade que caía sobre os ombros de Moisés ficou pesada demais. Então, Moisés leva isso ao Senhor. O Senhor manda, então, ele separar 70 anciãos, 70 homens, reuni-los. Então, os homens vão até o lugar onde o Senhor havia mandado Moisés levá-los. E então, o Espírito, a autoridade de Deus que estava sobre Moisés é compartilhada com esses homens. 2 desses homens, mencionados no verso 29, recebem também esta autoridade para poder profetizar no meio do povo. E eles fazem isso. Aí um jovem corre, um moço, corre e comenta isso. Assim, tem 2 que estão profetizando lá, só que eram 2 que estavam na lista, mas eles não tinham ido até o lugar onde estavam os anciãos. Eles estavam ali inscritos, mas não tinham ido até o lugar. Tem 2 ali que estão profetizando, não estavam aqui não. Josué, então, vai até Moisés e fala assim: Moisés, faça esses homens parar. Faça esses homens parar. Não é assim que acontece às vezes? Quando a gente está exercendo a nossa liderança na comunidade da fé, na igreja, e a gente vê alguém apresentando um perfil de dons, despontando em talentos, começando a servir na comunidade, e às vezes a gente ouve essa voz, alguém falando assim, né, pra gente: faça ele parar. Essa competitividade. Moisés vira para Josué e fala assim: que bom seria, Josué, se todos aqui pudessem profetizar. Ele não se importa com ele mesmo, com sua reputação, com a sua posição. A preocupação é com a edificação do povo de Deus, é com a cooperação entre o povo de Deus. Então, nós precisamos celebrar a graça na vida do outro como expressão da nossa maturidade cristã, irmãos. Ao invés de sermos tomados por esse espírito de competição, nós deveríamos nos alegrar com o que Deus está fazendo na vida de outras pessoas na comunidade da fé e honrarmos uns aos outros por aquilo que Deus está fazendo. Nós deveríamos ter esta postura que Moisés teve de generosidade espiritual. Quando nós vemos Deus fazendo algo para além do nosso exercício ministerial, da nossa atuação ministerial na igreja, isso deveria alegrar o nosso coração. Uma outra expressão prática da comunhão bíblica é a repreensão amorosa de uns aos outros. Apocalipse, capítulo de número 3, verso 19, você não precisa abrir. Carta de Jesus ali à igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus vai dizer: eu repreendo e disciplino todos a quantos amam. Então a repreensão bíblica, ela é um ministério restaurador. Relacionamentos redentivos, eles possuem essa profundidade suficiente para poder incluir uma exortação amorosa de uns para com os outros. A gente tem tanto medo de ferir a sensibilidade alheia hoje em dia, não é? A gente vive uma cultura de relacionamentos tão frágeis, né? As pessoas se ofendem muito, algumas vezes com razão, mas outras, a gente às vezes, poxa, não havia motivo para toda essa incompreensão por parte do seu irmão. Aí a gente tem medo, né? A gente acaba se privando de cumprir o nosso papel, de repreender amorosamente aquele nosso irmão que às vezes precisa de repreensão bíblica, pastoral. Então nós precisamos, nos preocupando com relacionamentos redentivos, entender que a repreensão amorosa faz parte dessa experiência relacional. E uma outra expressão prática da comunhão bíblica é a oração de uns pelos outros. Tiago, capítulo 5, verso 16, vai dizer: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica
dos justos. Então, essa relação que é ali encharcada de uma experiência de oração de uns pelos outros, essa relação que revela uma interdependência espiritual no corpo de Cristo, ela é uma manifestação de cuidado constante de uns pelos outros. Quando a gente intercede uns pelos outros, a nossa comunhão, ela ganha contornos de uma sustentação espiritual, sabe? Nós estamos ali sendo um instrumento da graça de Deus na vida do nosso irmão. E essa prática, ela evidencia um elemento essencial da comunhão cristã para a nossa preservação e perseverança rumo à maturidade. Irmãos, o isolamento espiritual não é um ambiente propício para aqueles que querem crescer, amadurecer, se tornarem pessoas mais parecidas com Jesus. O isolamento espiritual, ele é um ambiente de vulnerabilidade. A gente fica frágil, fraco, suscetível às tentações do inimigo. O ambiente para nós crescermos é o ambiente da comunhão. É o ambiente desses relacionamentos espiritualmente intencionais. Esse é o ambiente para o crescimento da igreja à semelhança de Cristo Jesus. Então a gente pode perceber, encerrando o nosso curso sobre a nossa filosofia ministerial, irmãos, que a nossa filosofia é muito mais do que só um documento que a gente deve compreender, sabe? É muito mais do que um lema que você deve decorar. Faz bem decorar, saber ali, tê-lo, mas é mais do que isso. É mais do que um lema para ser decorado. A nossa filosofia ministerial, irmãos, é uma realidade para ser vivida como igreja. Por isso que o nome do curso é Quem Somos e Como Devemos Viver. Porque o que a nossa filosofia ministerial reflete é uma realidade que nós devemos viver. Nós aprendemos que o evangelho ele cria um povo, que esse povo unido a Cristo é um povo em que cada indivíduo, cada membro desse corpo pertence um ao outro, a um mútuo pertencimento. E esse pertencimento ele vai se manifestar como? Por meio desses relacionamentos redentivos, relacionamentos espiritualmente intencionais. Então veja o que diz aí o texto da nossa conclusão. Uma igreja não é saudável apenas quando é fiel em sua doutrina, isso importa, é algo importante, ou ativa em sua missão, também é algo importante. Mas também uma igreja é saudável quando os seus membros se relacionam de maneira redentiva. Quando nós discipulamos, quando nós acolhemos, quando nós cuidamos, quando nós honramos, quando nós exortamos, quando nós oramos uns pelos outros, nós estamos dando visibilidade a essa obra reconciliadora de Cristo, irmãos. É isso que acontece. Essa é uma evidência do poder da redenção em Cristo Jesus. A maneira como este povo de Jesus agora vive dedicado em amor e serviço um ao outro. Então, assim a gente sabe qual que é a nossa vocação. Fica claro para nós qual que é a nossa vocação. A nossa vocação, irmãos, é sermos uma comunidade onde o evangelho não é apenas pregado. Nossa vocação é ser uma comunidade onde o evangelho não é apenas ensinado. Mas a nossa vocação é ser uma comunidade onde ele é experimentado na forma como nós vivemos juntos. Nós queremos ser uma comunidade moldada pelo evangelho. Uma comunidade moldada pelo evangelho é uma comunidade que vive o evangelho. E uma expressão vívida desta vida no evangelho é os relacionamentos redentivos que nós manifestamos, construímos no meio da comunidade da fé. Amém. Alguma pergunta, irmãos?
contribuição, dúvida? Não? Sim, sim, por favor. Eu estou aqui me deleitando com a aula de hoje. Esse conceito, não é, da nossa visão ministerial, ele me é muito caro. Eu aprecio muito esse conceito dos relacionamentos redentivos, não é? Eu estou convencido pela Bíblia que o Senhor decidiu nos redimir, nos aperfeiçoar, nos santificar, enquanto nós nos relacionamos uns com os outros dessa maneira que acabamos de ver. O Senhor decidiu usar os nossos relacionamentos de maneira redentora. Aliás, a gente usa um neologismo, redentivo não existe, não é? É um neologismo, mas é intencional porque a gente quer deixar claro que não são os nossos relacionamentos que nos redimem. Cristo é o redentor, é Ele quem redime. Os relacionamentos são redentivos, porque o redentor usa os relacionamentos para redimir. Por isso a gente deve ser intencional. Nós estamos sendo redimidos, o Senhor está nos redimindo a todos. Como é que Ele faz isso? Por meio dos nossos relacionamentos. Enquanto a gente leva as cargas uns dos outros, enquanto a gente corrige uns aos outros, enquanto a gente ora uns pelos outros, enquanto a gente aconselha uns aos outros, enquanto a gente acolhe uns aos outros, enquanto a gente disciplina uns aos outros, enquanto a gente chora com os que choram, enquanto a gente ri com os que riem, enquanto a gente está fazendo tudo isso, o Senhor está usando isso para nos aperfeiçoar, não é? Quando nós falamos a verdade em amor, aquela conversação intencionalmente espiritual, Ele vai nos redimindo, não é? Então, o que a gente quer é que a nossa igreja seja uma comunidade de gente que está sendo redimida, ajudando outros a serem redimidos, não é? Tem ninguém pronto aqui. Estamos todos em processo. E através dos nossos relacionamentos, o Senhor vai nos levar até lá. Então, permaneçamos juntos, caminhemos juntos, cuidemos uns dos outros. É assim que o Senhor quer nos aperfeiçoar. Deus seja louvado pela aula de hoje. Irmãos, assim nós encerramos nosso primeiro curso, Quem Somos e Como Devemos Viver. Esse curso do nosso programa de estudos bíblicos de quinta-feira aí, Como Viveremos. Eu não sei para vocês, eu espero que tenha sido uma boa experiência para vocês. Para mim foi uma experiência muito rica. Estudar, pensar, preparar, orar sobre esses temas, vir aqui ministrar as aulas, foi uma experiência muito rica para mim. Espero que tenha sido para vocês também. Espero que vocês possam sair daqui com um aprendizado para ser levado para a vida de vocês. Sempre falo que vou compartilhar o material das aulas ali, dos slides com vocês. Me esqueço, compartilhei só o primeiro, mas estão prontos, estão disponíveis. Vou jogá-los no grupo da igreja lá. É só um rascunho, né? Um esboço breve, mas se vocês quiserem algo mais, eu vejo que... Eu digo isso porque sempre que eu estou dando aula, eu vejo irmãos tirando fotos, né? Eu poderia simplificar a vida de vocês, né? Servi-los e amá-los melhor compartilhando os slides. Não tem segredo nenhum ali. Não inventei a roda, não, tá, irmãos? Eu estou aí sendo carregado nos ombros de gente que fez o trabalho duro antes de mim, tá? Então eu vou me alegrar em compartilhar com vocês. Para mim foi uma experiência muito rica, espero que tenha sido para os irmãos. Quero encorajar vocês a continuarem vindo às quintas-feiras, a virem aqui semana que vem, a terem mais uma rica experiência de aprendizado
da palavra de Deus. Para nós é um desafio, mas uma oportunidade muito boa, né, para nós pastores, que é pegar todo pouco, no meu caso, conhecimento conceitual, teórico, teológico que nós temos para aplicá-lo à vida. Isso é algo que a gente está tentando, se esforçando para fazer na nossa própria vida, para a gente viver para a glória de Deus. E é nossa tarefa, nosso dever aqui também. Então, eu espero que nós possamos ser uma comunidade teologicamente engajada, mas teologicamente engajada com a boa teologia, aquela que nos humilha, aquela que nos faz perceber quem nós somos, aquela que nos dobra em adoração e redenção total ao senhorio, à beleza, à majestade de nosso Deus, e aquela que faz com que nós confiemos toda a nossa vida ao Senhor, para que Ele faça das nossas vidas aquilo que Ele quer, e Ele sempre faz coisas muito bonitas conosco, muito belas, para a glória dEle, e assim a gente pode ser uma comunidade teologicamente engajada, assim, com vida, né, expressando boa teologia na maneira como a gente vive as nossas vidas para a glória de Deus no mundo.